Uma garçonete brasileira que fala árabe perfeitamente salva um milionário de ser enganado em um negócio multimilionário. Ele fica tão impressionado que a contrata na hora. Mas o que começa como gratidão vira uma paixão proibida que pode destruir tudo. Ele está prometido em casamento arranjado e ela jurou nunca se envolver com o mundo das riquezas árabes. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Se inscreve no canal e deixa seu like que essa história vai te surpreender até o final. O restaurante Al-Andalus brilhava sob as luzes douradas da noite paulistana. Yasmin equilibrava bandejas com a graciosidade de quem nascera para servir, embora seu coração pulsasse com sonhos maiores. Aos 26 anos, aquela não era a vida que imaginara quando voltara do Líbano 3 anos atrás, mas era a vida que tinha, e ela a honraria com dignidade. Seus olhos verdes vararam o salão lotado, calculando mentalmente as mesas que precisavam de atenção. O vestido bordô do uniforme apertava levemente sua cintura, e seus cabelos castanhos escuros estavam presos num coque impecável. Nada nela denunciava o turbilhão interior, a saudade constante de Beirute, os sussurros em árabe que ainda povoavam seus sonhos. Yasmin, chamou Rodrigo, o gerente, com urgência na voz. Mesa principal VIPs do Oriente Médio. Capricha no atendimento. Ela assentiu, ajustando a postura antes de se aproximar. Foi quando o viu pela primeira vez. Sheikh Rashid Al Maktoum dominava o espaço sem esforço. Alto, ombros largos sob o terno italiano perfeitamente talhado, ele emanava poder com cada movimento calculado. Seu rosto tinha a beleza dura do deserto, mandíbula forte, olhos cor de âmbar que pareciam decifrar segredos, cabelos negros impecáveis. Ao seu redor, homens de negócios brasileiros e árabes gesticulavam animadamente. Yasmin aproximou-se com profissionalismo estudado, bloco de anotações em mãos. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos ao Al-Andalus. Sua voz saiu calma, controlada. O sheik ergueu os olhos, e por um instante fugaz, o tempo pareceu hesitar. Aquele olhar âmbar a atravessou como uma lâmina quente, curioso, penetrante. Yasmin sentiu o coração disparar, mas manteve a expressão neutra. Obrigado, respondeu ele em português carregado de sotaque. Você pode nos trazer o menu de vinhos? Ela fez uma reverência discreta e afastou-se, sentindo ainda o peso daquele olhar em suas costas. Enquanto buscava a carta de vinhos, fragmentos de conversa chegaram aos seus ouvidos. Os homens falavam em português animados. O árabe não entende nada de como funcionam os negócios aqui, riu Carlos Mendonça, empresário brasileiro que liderava a negociação. Vamos colocar as cláusulas de repasse no anexo C, em letra pequena. Quando ele perceber que vai pagar o dobro pelas licenças ambientais, já terá assinado tudo. Genial, concordou outro. Esses sheiks têm dinheiro sobrando. Não vão nem sentir. Yasmin congelou, dedos apertando a carta de vinhos. A indignação subiu como bilha em sua garganta. Ela conhecia homens como aqueles, aproveitadores que viam o Oriente Médio apenas como fonte inesgotável de petrodólares, sem honra, sem respeito. Voltou à mesa, servindo água com mãos firmes, enquanto a conversa mudava para inglês. O Sheikh Rashid discutia os termos do investimento em energia solar, sua voz grave e ponderada, demonstrando conhecimento profundo. Havia inteligência aguçada naqueles olhos, não a ingenuidade que os brasileiros presumiam. O projeto parece promissor, disse Rashid em inglês impecável, mas preciso revisar todos os anexos antes de qualquer compromisso. Claro, claro, apressou-se Carlos. São apenas formalidades técnicas. O importante é que o senhor está investindo num Brasil do futuro. Yasmin observou a cena, o conflito crescendo dentro dela. Não era problema seu. Ela era apenas uma garçonete. Interferir poderia custar seu emprego, talvez sua segurança. Mas as palavras da avó Fátima ecoaram em sua mente. A honra não conhece fronteiras, Habibi. Onde há injustiça, os justos devem falar. Os empresários brasileiros levantaram-se para atender ligações, deixando Rashid momentaneamente sozinho com seus assessores árabes. Era agora ou nunca. Yasmin aproximou-se, coração trovejando contra as costelas,
Inclinou-se levemente e sussurrou em árabe clássico, perfeito e formal. Ya Saidi, com todo respeito e temendo ultrapassar meus limites, sinto-me obrigada a adverti-lo. Os homens com quem negocia planejam enganá-lo através de cláusulas ocultas no anexo C do contrato. Eles acreditam que o senhor não compreende os custos reais que serão impostos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rashid virou-se lentamente, olhos arregalados de choque. Seus assessores a fitavam boquiabertos. Quando ele falou, sua voz carregava uma mistura de surpresa e fascinação. Você fala árabe? Nasci no Brasil, mas cresci no Líbano com minha avó, respondeu ela no mesmo idioma, mantendo os olhos baixos por respeito. Perdoe. Minha ousadia, mas não poderia ficar em silêncio diante da desonra. Os olhos de Rashid a estudavam com intensidade renovada, como se a visse pela primeira vez. Um sorriso lento, quase imperceptível, curvou seus lábios. Qual é seu nome? Yasmin, senhor. Yasmin, repetiu ele, saboreando cada sílaba. Quando seu turno terminar, gostaria de conversar com você, em particular. Não era um pedido. Era um comando gentil de alguém acostumado a ser obedecido. Yasmin assentiu, pulso acelerado, sem compreender ainda que acabara de alterar o curso de ambos os destinos para sempre. 2 horas depois, Yasmin aguardava nervosa no pequeno escritório que Rodrigo cedera para o encontro. Seus dedos traçavam padrões invisíveis na mesa de mogno enquanto ouvia passos se aproximarem pelo corredor. A porta abriu e Rashid entrou, preenchendo o espaço modesto com sua presença magnética. Ele dispensara o paletó. As mangas da camisa branca estavam levemente arregaçadas, revelando antebraços fortes. Sem o séquito de empresários parecia mais humano, menos inatingível, mas não menos intimidante. Obrigado por esperar, disse ele em árabe, sentando-se à sua frente. E por sua honestidade mais cedo. Salvou-me de um erro custoso. Yasmin entrelaçou as mãos no colo, tentando controlar o tremor. Fiz apenas o que era certo, Said. Rashid, corrigiu ele suavemente. Aqui, longe do protocolo, pode me chamar de Rashid. Inclinou-se para a frente, olhos curiosos. Conte-me sua história, Yasmin. Como uma brasileira aprendeu a falar árabe com a perfeição de um diplomata? Ela hesitou, a dor familiar comprimindo seu peito. Fazia tempo que não compartilhava aquela história. Minha mãe era libanesa, de Trípoli. Conheceu meu pai brasileiro quando ele trabalhava numa ONG por lá. Casaram-se contra a vontade da família dele, que nunca aceitou a união. Sua voz embargou. Quando eu tinha 5 anos, houve um acidente de carro. Meus pais não sobreviveram. Sinto muito, disse Rashid, e havia genuína compaixão em seu tom. Minha avó materna, Fátima, me levou para viver com ela em Beirute. Ela não falava português, então o árabe tornou-se minha língua do coração. Cresci entre as ruelas antigas, os mercados perfumados, os sons do chamado para a oração. Um sorriso melancólico tocou seus lábios. O Líbano me criou, mas o Brasil sempre foi uma saudade que eu não entendia. Por que voltou? Minha avó adoeceu. Antes de partir, fez-me prometer que retornaria ao Brasil, que conheceria minhas raízes. Dizia que eu tinha 2 mundos dentro de mim e precisava honrar ambos. Yasmin ergueu os olhos encontrando os dele. Então aqui estou, estudando tradução durante o dia, servindo mesas à noite, tentando construir uma ponte entre quem fui e quem posso ser. Rashid permaneceu em silêncio por um longo momento, estudando-a com aquela intensidade que fazia sua pele formigar. Você é extraordinária, disse finalmente, voz rouca. Neste mundo de pessoas que fingem ser o que não são, você carrega suas verdades como joias. Isso é raro. O ar entre eles pareceu densificar, carregado de algo não dito. Yasmin sentiu o calor subir por seu pescoço. E o senhor Rashid, arriscou ela. Qual é sua história? Ele sorriu, mas havia amargura na curva dos lábios. Nasci numa gaiola de ouro. Filho mais velho do Sheikh Al Maktoum, herdeiro de uma fortuna construída ao longo de gerações. Desde criança, cada decisão da minha vida foi planejada, cada passo coreografado. Passou a mão pelos cabelos. Estudei em Oxford, aprendi 6 idiomas, fui treinado para liderar impérios.
mas nunca me perguntaram o que eu queria. E o que você quer? A pergunta saiu antes que Yasmin pudesse detê-la. Íntima demais. Pessoal demais. Mas Rashid não pareceu ofendido. Pelo contrário, seus olhos brilharam com algo parecido com gratidão. Escolher, respondeu simplesmente. Apenas uma vez. Escolher algo por mim mesmo, não pelo dever ou pela tradição. O silêncio que se seguiu vibrava com compreensão mútua. Dois solitários, cada um aprisionado em jaulas diferentes, reconhecendo no outro um reflexo distorcido de si mesmos. Estou prometido, disse Rashid de repente, como se arrancasse as palavras à força. Um casamento arranjado com a filha de uma família aliada será anunciado oficialmente no mês que vem. Yasmin sentiu uma pontada inesperada no peito, ridícula e inapropriada. Parabéns, conseguiu dizer. Não me dê parabéns por algo que não escolhi. Ele levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Mas esse é meu destino, meu dever para com minha família, meu país. Yasmin também se levantou, mantendo distância segura. A honra é um peso que carregamos, Rashid, mas é também o que nos define. Ele virou-se e a intensidade em seus olhos a deixou sem ar. Preciso vê-la novamente. Amanhã, por favor. Ela deveria dizer não. Cada instinto de autopreservação gritava perigo, mas quando abriu a boca, ouviu-se concordar. Amanhã. Yasmin não sabia ainda que aquele sim inocente seria o primeiro passo numa jornada que testaria todos os seus limites. Os dias seguintes se desenrolaram num ritmo perigosamente embriagador. Rashid aparecia no restaurante sempre ao entardecer, ocupando a mesma mesa discreta nos fundos. Eles conversavam em árabe fluente, palavras tecendo uma teia de intimidade crescente que nenhum dos dois conseguia ou queria romper. Yasmin aprendia sobre ele em fragmentos preciosos. Descobriu que Rashid tinha formação em engenharia sustentável e sonhava em transformar o deserto em jardins solares, que amava a poesia árabe clássica e conseguia recitar Al-Mutanabi de memória, que ria de forma surpreendentemente livre quando esquecia de ser o Sheikh Al-Maktoum. Ele, por sua vez, absorvia cada detalhe dela. A forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre tradução simultânea, o jeito que mordia o lábio inferior quando concentrada, a paixão feroz com que defendia causas perdidas. Você deveria trabalhar comigo, disse Rashid numa terça-feira chuvosa, enquanto a cidade lá fora se dissolvia em névoa. Preciso de uma tradutora para minhas negociações no Brasil. Alguém em quem possa confiar. Yasmin quase derrubou a xícara de café árabe que segurava. Eu não posso simplesmente largar tudo. Tenho a faculdade, minhas contas. Pagaria o equivalente a 1 ano do seu salário atual, por mês. Ele se inclinou. Não é caridade, Yasmin. É reconhecimento do seu valor real. A oferta era absurda, tentadora, perigosa. Significaria estar perto dele constantemente, cruzar uma linha que já estava perigosamente tênue. Preciso pensar, murmurou ela. Pense, concordou Rashid. Mas saiba que esta não é apenas uma oferta de emprego. É uma oportunidade de usar seus talentos de verdade. De ser mais do que uma garçonete? Completou ela, uma ponta de desafio na voz. Mais do que alguém escondendo sua luz, corrigiu ele gentilmente. Naquela noite, Yasmin mal conseguiu dormir no seu pequeno apartamento em Pinheiros. As paredes estreitas pareciam se fechar sobre ela enquanto ponderava a proposta. Trabalhar para Rashid seria expor-se a um perigo emocional que já a assustava, mas recusar seria negar a si mesma uma chance de crescimento que talvez nunca se repetisse. Na manhã seguinte encontrou a resposta numa fotografia antiga guardada em sua cômoda. Sua avó, Fátima, olhos sábios e sorriso sereno, a envolvendo num abraço em frente ao mar de Beirute. No verso, com caligrafia trêmula, dos últimos dias lia-se: Não tenha medo de voar, Habibi. Suas asas sempre estiveram lá. Yasmin levou a mão ao peito, sentindo o medalhão que sempre usava, herança da avó, com uma pérola minúscula no centro. Vou voar, teta, sussurrou para a fotografia, mas com cuidado. Quando chegou ao restaurante naquela tarde, Rodrigo a chamou com expressão preocupada. Yasmin, precisamos conversar.
Teve um homem aqui perguntando sobre você. Disse ser advogado da família Al-Maktoum. O estômago dela despencou. O que ele queria? Informações sobre seu histórico, referências. Disse que o sheik estava considerando contratá-la. Rodrigo a fitou com olhos penetrantes. O que está acontecendo? Você está se envolvendo com gente muito poderosa, garota. Não estou me envolvendo com ninguém, defendeu-se ela, mais para si mesma que para ele. É apenas trabalho. Mas a expressão cética de Rodrigo espelhava suas próprias dúvidas. Quando Rashid chegou, vinha acompanhado de Khalil, seu assistente pessoal, um homem de meia idade com olhos astutos que avaliou Yasmin de cima a baixo com desconfiança mal disfarçada. Said Rashid, começou Khalil em árabe formal. Perdoe minha franqueza, mas isto é imprudente. A senhorita não tem credenciais oficiais, nenhum histórico verificável no mundo corporativo. Contratá-la pode gerar complicações. Yasmin sentiu o sangue ferver. Antes que Rashid pudesse responder, ela se virou para Khalil, coluna ereta, voz firme. Com todo respeito, senhor. Khalil, minhas credenciais são minha competência e minha honra. Cresci na casa de Fátima al-Rashid, professora de literatura árabe respeitada em toda Trípoli. Fui educada no Instituto Maqassed, onde me graduei com honras. Não preciso de papéis oficiais para provar meu valor para quem sabe reconhecê-lo. O silêncio foi cortante. Khalil piscou, surpreso pela resposta afiada. Rashid, por outro lado, lutava para conter um sorriso. Vê, Khalil, disse ele calmamente. É exatamente esse tipo de força que preciso ao meu lado. Mas quando Khalil se afastou para atender uma ligação, Rashid sussurrou para Yasmin. Ele tem razão em se preocupar. Isto pode complicar ambas nossas vidas. Então por que insiste? Os olhos âmbar a perfuraram. Porque desde que te conheci, Yasmin, nada mais faz sentido a não ser estar perto de você. A confissão a atingiu como um raio, roubando-lhe o ar, o pensamento racional. Antes que pudesse responder, o celular de Rashid tocou. Ele olhou a tela e seu rosto se fechou. Preciso atender, é de Dubai. Levantou-se, hesitou, então tocou levemente seu ombro. Pense bem, Yasmin. Esta decisão mudará tudo. Ele saiu, deixando-a sozinha com o peso da escolha e o formigamento da pele onde seus dedos haviam tocado. Yasmin sabia que estava na beirada de um precipício e a queda seria longa e sem volta. Yasmin aceitou a proposta numa sexta-feira, contra todos os conselhos sensatos. Sua melhor amiga, Mariana, uma brasileira de coração expansivo que conhecera na faculdade, quase teve um ataque quando soube. Você enlouqueceu? Exclamou Mariana, gesticulando exasperada no pequeno apartamento que dividiam. Um sheik bilionário, prometido em casamento, e você vai trabalhar para ele? Yasmin, isso tem desastre escrito por toda parte. É uma oportunidade profissional legítima, insistiu Yasmin, mas sua própria voz soava pouco convincente. Vou traduzir documentos, participar de reuniões, nada mais. Mariana a fitou com aquela expressão que dizia: eu não nasci ontem. Você está apaixonada por ele. Não estou. A negativa saiu rápida demais, alta demais. Amiga, te conheço há 3 anos. Nunca te vi assim. Você brilha quando fala dele, depois se culpa por brilhar. É escrito na sua testa. Yasmin afundou no sofá surrado, escondendo o rosto nas mãos. Mesmo que eu sentisse algo, admitiu baixinho. Não importa. Ele tem uma vida, um destino traçado. E eu fiz uma promessa para minha avó. Que promessa? Yasmin nunca havia contado a ninguém. Mas, ali na segurança do seu único santuário, as palavras finalmente escaparam. Quando minha avó estava morrendo, ela me fez jurar que nunca me envolveria com o mundo das riquezas árabes. Sua voz embargou. Ela disse que foi esse mundo que destruiu minha mãe, que as famílias poderosas veem mulheres como nós como inferiores. Fiz ela prometer, Mari. Jurei pela minha honra. Mariana se sentou ao seu lado, passando o braço pelos seus ombros. Oh, amiga, você está numa encrenca muito maior do que eu. Pensava. O primeiro dia de trabalho oficial chegou com uma ressaca emocional devastadora. Yasmin vestiu um conjunto formal preto, prendeu os cabelos num coque elegante e tentou convencer seu reflexo de que estava preparada. Não estava. O escritório temporário que Rashid mantinha
Ocupava o último andar de um arranha-céu empresarial na Avenida Faria Lima. Quando as portas do elevador se abriram, Yasmin entrou num mundo de vidro, mármore e eficiência clínica. Assistentes flutuavam silenciosamente. Telefones tocavam em surdina. Telas enormes exibiam gráficos financeiros complexos. Khalil a recebeu com profissionalismo cortês, mas havia reserva em seus olhos. Senhorita Yasmin, seu escritório fica ao lado do Sheikh Rashid para facilitar a comunicação. Por favor, acompanhe-me. Enquanto caminhavam pelos corredores imaculados, Khalil falou em tom baixo. Permita-me ser direto. O Sheikh Al Maktoum está em momento delicado. Seu noivado será formalizado em 6 semanas. Ele precisa de profissionais competentes, não de complicações. Yasmin parou encarando-o firmemente. Senhor Khalil, sou aqui para fazer meu trabalho. Nada mais. Espero que sim, disse ele, mas seus olhos diziam: eu sei o que vi entre vocês. O escritório que lhe foi designado era discreto, mas impecável. Mesa ampla de madeira escura, estantes, vista privilegiada da cidade. Mas o que prendeu sua atenção foi a porta entreaberta à direita, através da qual via parte da sala de Rashid. Como se sentisse seu olhar, ele apareceu no vão da porta. Vestia terno cinza chumbo que realçava sua estrutura atlética. Por um momento eterno, apenas se olharam. Bem-vinda, disse ele finalmente, voz carregada de algo não dito. Obrigada pela oportunidade, respondeu Yasmin, lutando para manter o tom profissional. Ele entrou em seu escritório, fechando a porta às suas costas. A ação, íntima demais para o ambiente corporativo, fez o coração dela acelerar. Yasmin, sobre o que Khalil possa ter dito. Ele está... Certo? Interrompeu ela. Precisamos manter limites claros. Você tem obrigações e eu tenho minhas próprias razões para manter distância. Que razões? Ela hesitou. Depois decidiu pela honestidade. Fiz uma promessa à minha avó, de nunca me perder no mundo que ela acreditava ter destruído minha mãe. Um mundo de poder, política e casamentos arranjados. Rashid recuou como se tivesse sido atingido. Entendo. Sua mandíbula se apertou. Então seremos apenas colegas de trabalho. É o melhor para ambos. Mas quando seus olhos se encontraram novamente, ambos souberam que era uma mentira que estavam contando para se protegerem da verdade insuportável. Já era tarde demais para limites ou promessas. Algo havia se acendido entre eles, e ignorar não faria desaparecer. O telefone de Rashid tocou, quebrando o momento. Ele atendeu em árabe, e Yasmin viu sua expressão se transformar. Primeiro surpresa, depois algo que parecia pavor. Quando desligou, seu rosto estava pálido. Minha noiva chegará ao Brasil na semana que vem. Ela insistiu em vir conhecer tudo. O coração de Yasmin afundou, e ela odiou a si mesma pela dor que sentiu. Laila Al-Zahrani chegou numa segunda-feira ensolarada, trazendo consigo toda a elegância e confiança de uma princesa árabe acostumada a ser adorada. Alta pele de alabastro, olhos amendoados e cabelos negros como noite caindo em ondas perfeitas, ela usava um vestido de grife que custava mais que o salário anual de Yasmin. A primeira vez que se encontraram foi numa recepção formal no escritório. Rashid fez as apresentações com voz cuidadosamente neutra. Laila, esta é Yasmin Al-Rashid, minha tradutora pessoal. Laila estendeu a mão com um sorriso que não alcançava os olhos. Que interessante, disse em árabe carregado do dialeto saudita aristocrático. Uma brasileira que fala nossa língua. Como exótico. Yasmin apertou sua mão, sentindo a condescendência como um tapa. É uma honra conhecê-la, Saída Laila. Os olhos de Laila a vasculharam avaliando cada detalhe. O vestido simples de trabalho, os sapatos confortáveis, o medalhão discreto. Yasmin viu quando a outra mulher a classificou e descartou como ameaça insignificante. Rashid, ronronou Laila, entrelaçando seu braço no dele com possessividade. Preciso que me mostre São Paulo. Ouvi dizer que é uma cidade fascinante. Claro, concordou ele, mas seus olhos buscaram brevemente Yasmin, uma desculpa silenciosa que ela fingiu não ver. Os dias seguintes foram tortura refinada. Yasmin via Laila circular pelo escritório como se já fosse dona do lugar, tocando o braço de Rashid constantemente,
rindo de piadas particulares em árabe saudita que excluíam deliberadamente os demais. Ela era tudo que Yasmin não era: confiante, pertencente àquele mundo de poder e privilégio, geneticamente adequada para ser esposa de um sheik. Numa tarde especialmente dolorosa, Yasmin estava revisando contratos quando ouviu vozes no corredor. Reconheceu imediatamente os tons. Leila e duas amigas que a acompanhavam. "Ela é a tal tradutora?" perguntou uma das amigas em árabe, sem se preocupar em baixar a voz. "Que pena. Até bonita, mas completamente sem classe. Rashid está sendo caridoso", disse Leila com desdém. "Vocês sabem como ele é, sempre tentando salvar causas perdidas. Mas assim que casarmos vou sugerir que ele contrate alguém mais apropriado." Yasmin cravou as unhas nas palmas das mãos, lutando contra a humilhação que queimava. Não era a ofensa casual que doía mais, mas a verdade embutida nela. Ela realmente era apenas uma causa perdida que Rashid tentava salvar? À noite, quando a maioria já havia ido embora, Rashid apareceu em sua sala. Parecia exausto, com sombras sob os olhos. "Yasmin, sobre Leila, você não precisa explicar nada", cortou ela, mantendo os olhos nos documentos. "Ela é sua noiva. É natural." "Não é natural", explodiu ele, fechando a porta. "Nada disto é natural. Estar com ela é como usar uma roupa que não me serve." "Mas você..." "Não", interrompeu Yasmin, levantando-se abruptamente. "Não diga isso. Você tem escolhas a fazer, Rashid, e eu não posso ser uma delas. Não vou ser a mulher que você mantém nas sombras enquanto vive sua vida brilhante com ela. Você acha que é isso que eu quero?" Ele caminhou até ela tão perto que Yasmin podia sentir o calor do seu corpo. "Acha que não me arrancaria desta jaula se pudesse? Mas não pode", disse ela suavemente, e havia lágrimas ardendo atrás de seus olhos. "E eu... entendo isso. Por favor, Rashid, deixe-me manter minha dignidade." Ele ergueu a mão, e por um momento devastador, Yasmin pensou que ele fosse tocá-la. Mas então, os dedos dele caíram e ele recuou. "Você está certa", murmurou. "Perdoe-me." Quando Rashid saiu, Yasmin finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou pela impossibilidade deles, pelo amor que não devia existir, pela promessa feita à sua avó que agora pesava como correntes. Mas o que ela não sabia era que Khalil havia presenciado parte da conversa do corredor, e suas próprias lealdades estavam prestes a ser testadas de formas inesperadas. A tensão no escritório tornava-se mais espessa a cada dia. Rashid mantinha distância dolorosa de Yasmin, interagindo apenas quando absolutamente necessário. Leila reinava suprema, planejando o casamento em voz alta, escolhendo tecidos, discutindo listas de convidados que incluíam príncipes e diplomatas. Yasmin enterrava-se no trabalho, traduzindo documentos até altas horas, como se palavras pudessem construir muralhas ao redor do seu coração partido. Mas certas noites, quando o escritório esvaziava e apenas ela e Rashid permaneciam em salas separadas, o silêncio entre eles gritava mais alto que 1000 palavras. Foi numa dessas noites que Khalil procurou Yasmin. Ele entrou em sua sala com expressão grave, fechando a porta cuidadosamente às suas costas. "Senhorita Yasmin, preciso lhe contar algo, mas primeiro devo saber se posso confiar em você." Ela o fitou, surpresa. "Senhor Khalil, eu..." "Não fale ainda, apenas escute." Ele sentou-se subitamente, parecendo muito mais velho. "Sirvo a família Al Maktoum há 25 anos. Vi Rashid crescer de menino brilhante a homem nobre. E nesses 25 anos, nunca o vi olhar para alguém da forma como olha para você." O coração de Yasmin saltou. "Eu não... Por favor", interrompeu ele. "Não insulte minha inteligência negando. Também vi como você olha para ele quando pensa que ninguém está observando." Yasmin baixou os olhos sem saber o que dizer. "O que você quer de mim, Sr. Khalil?" Ele respirou fundo antes de continuar. "Há coisas sobre este casamento que você deveria saber. A família de Leila está enfrentando dificuldades financeiras muito grandes. Este casamento não é apenas político, é um resgate econômico. Eles precisam da fortuna Al Maktoum." "Por que está me contando isso?" "Porque há mais", disse Khalil, retirando um envelope do bolso interno do paletó. "Estive investigando como é.
Meu dever. E descobri algo perturbador. Ele deslizou o envelope pela mesa. Yasmin o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia documentos antigos, fotografias desbotadas. Sua respiração congelou quando reconheceu um dos rostos nas fotos. Essa é minha mãe. Sim, confirmou Khalil. E este homem ao lado dela é Hassan Al-Maktoum, tio de Rashid. Eles se conheciam, Yasmin. Muito bem, aparentemente. A sala pareceu girar. Yasmin estudou as fotografias. Sua mãe jovem e radiante, ao lado de um homem árabe bonito, ambos sorrindo em alguma praia mediterrânea. Havia outras fotos, jantares, passeios, a intimidade entre eles era óbvia. O que isto significa? Sussurrou ela. Estou tentando descobrir, disse Khalil. Mas há rumores antigos, sussurros de que Hassan e uma mulher libanesa foram separados pela família, que ela era considerada inadequada. Logo depois, Hassan foi forçado a casar-se com alguém escolhido pela família. Ele obedeceu, mas dizem que nunca foi feliz. Yasmin sentiu náusea subir. Você está sugerindo que meu pai não era meu pai biológico? Não sei, admitiu Khalil. Não tenho provas, mas as datas coincidem. E se for verdade, Yasmin, você e Rashid podem ser primos distantes, não por sangue direto, mas ainda assim conectados. Por que está me contando isso agora? Khalil a fitou intensamente. Porque acredito que você merece conhecer a verdade. E porque, hesitou, tenho visto como Layla trata você. Ela é cruel, manipuladora. Não será boa para Rashid. Mas ele se sente preso pelas obrigações familiares. E você acha que esta informação mudaria algo? Não sei, disse Khalil honestamente. Mas segredos têm o poder de libertar ou destruir. Cabe a você decidir o que fazer com este. Depois que ele saiu, Yasmin ficou horas fitando as fotografias. Via agora semelhanças que nunca havia notado. O formato dos olhos, a linha do maxilar. Seria possível? Sua vida inteira poderia ser baseada numa mentira? Seu telefone vibrou. Mensagem de Rashid. Ainda está trabalhando? É tarde. Ela digitou e apagou 3 respostas antes de simplesmente escrever. Preciso falar com você. A resposta veio imediata. Minha sala. Agora. Quando entrou, Rashid estava na janela, olhando a cidade iluminada lá embaixo. Virou-se e a preocupação em seu rosto era palpável. O que aconteceu? Você está pálida. Yasmin estendeu as fotografias sem conseguir falar. Viu quando ele as pegou, quando seus olhos se arregalaram de choque. Este é meu tio Hassan. E esta mulher é minha mãe, completou Yasmin. Khalil descobriu. Rashid, é possível que tudo o que pensamos saber sobre nossas famílias seja mentira. O envelope caiu das mãos dele enquanto processava a revelação. Quando finalmente falou, sua voz era rouca de emoção. Isto muda tudo. Durante 3 dias, Rashid e Yasmin investigaram em segredo, reunindo-se tarde da noite quando o escritório esvaziava. Khalil tornou-se aliado improvável, usando seus contatos para desenterrar registros antigos, entrevistas com pessoas que conheceram Hassan e a mãe de Yasmin. A história que emergiu era de arrepiar. Hassan Al-Maktoum fora o filho rebelde, o sonhador que estudara medicina em Beirute contra os desejos da família. Lá, conhecera Nádia, mãe de Yasmin, uma professora de literatura de família modesta, mas respeitável. Apaixonaram-se loucamente, planejaram fugir juntos. Mas a família Al-Maktoum descobriu, contou Khalil, mostrando-lhes cartas antigas que conseguira. O pai de Rashid, o atual Sheikh Al-Maktoum, ordenou Hassan a voltar imediatamente. Ameaçou deserdar não apenas Hassan, mas toda a sua linhagem se ele persistisse. E ele obedeceu, murmurou Rashid, amargura evidente. Abandonou-a. Sim, confirmou Khalil. Meses depois, Nádia estava casada com um brasileiro que trabalhava numa ONG. Pouco tempo depois, Yasmin nasceu. Yasmin segurava com força o medalhão que sempre usava, herança da avó. Agora, olhando-o sob nova luz, notou as iniciais minúsculas gravadas no ouro. Neash Nádia Al-Maktoum. Era isso que ela pretendia ser. Preciso de certeza, disse Yasmin, voz firme apesar das mãos trêmulas. Teste de DNA. É a única forma. Já providenciei, disse Rashid calmamente.
Se você concordar, podemos fazer amanhã. Discretamente. Ela assentiu e por um momento suas mãos se tocaram sobre a mesa. A eletricidade daquele contato simples os fez recuar simultaneamente. O teste foi feito numa clínica particular, onde o dinheiro de Rashid comprou privacidade absoluta. Agora restava apenas esperar. Enquanto os resultados não chegavam, a vida continuava sua marcha inexorável. Leila intensificava os preparativos do casamento, aparentemente alheia às correntes subterrâneas que ameaçavam destruir tudo. Ela arrastava Rashid para jantares sociais, exibia-o como troféu em eventos beneficentes, falava incessantemente sobre a lua de mel planejada nas Maldivas. Yasmin observava de longe, coração sangrando. Mesmo se descobrissem que eram parentes distantes, o que isso mudaria? Ele ainda estava prometido. Ela ainda havia jurado à avó nunca se deixar seduzir pelo mundo que agora a cercava. Numa noite particularmente difícil, Mariana encontrou Yasmin chorando no banheiro do apartamento. "Amiga, você não pode continuar assim", disse ela abraçando-a. "Está se destruindo." "Eu o amo, Mari", confessou Yasmin entre soluços. "Eu sei que é errado, impossível, mas amo tanto que dói respirar. Então, lute por ele." "Como?" "Ele tem obrigações, família, um império. Esperando. E você? Não merece felicidade? Sua avó te amava, Yasmin. Será que ela realmente queria que você ficasse sozinha para sempre?" As palavras de Mariana ecoaram por dias. Será que interpretara mal as intenções da avó? Será que Fátima apenas quisera protegê-la de ser descartada como sua mãe fora, não de excluir completamente a possibilidade de amor? Os resultados do DNA chegaram numa quinta-feira chuvosa. Khalil os levou pessoalmente, rosto indecifrável. Rashid e Yasmin se reuniram em sua sala, porta trancada. As mãos dela tremiam ao abrir o envelope. Leu uma vez, 2, 3. "Não há correspondência genética significativa", disse ela, voz embargada. "Não somos parentes próximos." O alívio no rosto de Rashid foi imediato e avassalador, mas logo se transformou em algo mais escuro, mais desesperado. "Então Hassan não era seu pai biológico", concluiu ele. "Sua mãe conseguiu seguir em frente, mas pagou o preço", lembrou Yasmin amargamente. "Casou-se às pressas com um homem que talvez não amasse, carregou esse segredo a vida toda. E minha avó, ela sabia, por isso me fez prometer. Ela estava protegendo-me de repetir o erro da minha mãe." Rashid deu a volta na mesa, ajoelhou-se diante dela pegando suas mãos. "Yasmin, escute-me. Não sou Hassan. Não vou abandoná-la. Mas vai casar com Laila." "Não, se houver outra escolha." "Não há", disse ela, lágrimas escorrendo. "Você sabe que não há. Sua família, sua honra, tudo está em jogo." Ele pressionou a testa contra as mãos dela, e Yasmin sentiu suas próprias lágrimas caírem sobre os dedos entrelaçados. "Então me dê esta noite", suplicou ele. "Apenas esta. Antes que o mundo nos separe para sempre, me dê uma memória que posso guardar." Cada instinto gritava perigo, mas o coração, traiçoeiro e ferido, sussurrava uma verdade diferente. Se ela estava destinada a perder, por que não carregar ao menos uma lembrança de como teria sido? "Uma noite", concordou ela finalmente. "Depois você seguirá seu caminho, e eu, o meu." Mas destinos raramente seguem planos tão cuidadosamente traçados. Rashid a levou para um lugar secreto, um apartamento discreto em Higienópolis, que mantinha para escapar ocasionalmente do fardo de ser sheik. Era simples, comparado aos padrões dele. Sala aconchegante, janelas enormes com vista para a cidade, estantes repletas de livros em árabe e inglês. "Venho aqui quando preciso lembrar quem sou além do título", explicou ele, acendendo velas que encheram o ambiente de luz suave e dourada. "Aqui sou apenas Rashid." Yasmin caminhou até a janela, observando as luzes de São Paulo piscando como estrelas terrestres. Sentia-se fora do corpo, como se estivesse assistindo sua própria vida acontecer. "Você está tremendo", notou Rashid, aproximando-se por trás. Não a tocou, mas sua presença era uma carícia invisível. "Estou com medo", admitiu ela. De mim mesma, do que vou querer depois desta noite, de como vou sobreviver quando você partir." Ele finalmente a tocou. Dedos leves nos seus ombros,
girando-a suavemente para encará-lo. À luz das velas, seus olhos âmbar brilhavam intensos, vulneráveis. Yasmin, se há algo que aprendi nestes meses, é que algumas coisas valem qualquer preço. Você é uma delas. Não diga isso, sussurrou ela, mas sua mão subiu traçando a linha da mandíbula dele, memorizando cada ângulo. Não faça promessas que não pode cumprir. Então, não faremos promessas, disse ele, curvando-se lentamente. Apenas esta verdade. Te amo. Te amarei agora, amanhã, e em cada vida que vier depois desta. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como acender uma chama que esperara meses para queimar. O beijo era doce e desesperado, terno e faminto. Um adeus e um começo simultaneamente. Yasmin sentiu anos de solidão derretendo, barreiras desmoronando. Passaram a noite conversando, rindo, chorando, revelando camadas de si mesmos que nunca haviam mostrado a ninguém. Rashid contou sobre a pressão esmagadora de ser herdeiro, a solidão de nunca saber se as pessoas o queriam por si mesmo ou pelo poder. Yasmin falou da criança perdida que ainda carregava dentro, buscando pertencimento em dois mundos que às vezes pareciam não tê-la aceitado completamente. Adormeceram entrelaçados no sofá, enquanto a cidade lá fora começava a despertar. Quando Yasmin acordou, o sol da manhã pintava tudo de dourado. Rashid ainda dormia, rosto relaxado, de uma forma que ela nunca vira. Parecia anos mais jovem, vulnerável, livre. Ela memorizou aquela cena, sabendo que precisaria dela nos dias escuros que viriam. Mas quando Rashid acordou, viram que tinham perdido a noção do tempo. Eram quase 9 da manhã. Ambos deveriam estar no escritório há horas. Laila vai perguntar onde estive, disse Rashid, passando as mãos pelos cabelos. A realidade caiu sobre eles como água gelada. A noite tinha acabado. O mundo real os esperava com todas suas complicações. No escritório, a atmosfera estava carregada. Laila os esperava na sala de Rashid, olhos ardendo de fúria contida. Onde você estava? Exigiu ela em árabe cortante. Liguei 20 vezes. Tive que resolver uma emergência com os contratos, mentiu Rashid. Os olhos de Laila deslizaram para Yasmin, que tinha chegado minutos depois, calculando, suspeitando. Claro, disse ela, voz perigosamente baixa. Uma emergência. Ela saiu, mas seu perfume permaneceu. Uma promessa de tempestade. Khalil apareceu na porta de Yasmin 1 hora depois. Expressão sombria. Ela sabe, disse. Simplesmente. Não tenho provas, mas conheço aquele olhar. Laila suspeita. E uma mulher como ela, suspeitando, é perigosa. O que ela pode fazer? Perguntou Yasmin, embora já soubesse a resposta. Destruir você, arruinar Rashid, transformar esta situação num escândalo que alcançaria Dubai, Riad, todo o Golfo. Ele a fitou com compaixão incomum. Senhorita Yasmin, com todo o respeito, talvez seja hora de considerar sua saída. Está me demitindo? Estou lhe oferecendo uma forma honrosa de sair antes que seja tarde demais, para ambos. Yasmin sabia que ele estava certo, mas antes que pudesse responder, Rashid entrou, interrompendo a conversa. Khalil, obrigado, mas isto não diz respeito a você. Com todo respeito, Said, diz sim. Sou responsável por sua reputação, sua segurança. Então me dê tempo, cortou Rashid. Vou resolver isto, do jeito certo. Depois que Khalil saiu, Rashid trancou a porta e puxou Yasmin para seus braços. Vou romper o noivado, declarou ele. Ela se afastou como se tivesse sido queimada. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Não me importo com as consequências. Mas eu me importo, gritou ela. Não vou ser o motivo da sua queda, Rashid. Não vou carregar essa culpa. Então, o que você propõe? Que eu me case com uma mulher que não amo enquanto você? O que, Yasmin? Fica assistindo de longe? Proponho que eu saia, disse ela, voz quebrando. Que desapareça da sua vida antes de destruí-la completamente. O silêncio que se seguiu era denso de dor. Você faria isso? Me deixaria? Yasmin tocou seu rosto uma última vez, gravando na memória. Por você, faria qualquer coisa, até mesmo partir. Mas o destino, como sempre,
tinha outros planos. A bomba explodiu numa manhã de terça-feira, através das páginas digitais de um dos tabloides mais lidos do Brasil. A manchete berrava: Sheik bilionário em romance proibido com garçonete brasileira. Havia fotos, granuladas mas inconfundíveis, de Rashid e Yasmin saindo juntos do apartamento, em Higienópolis. O ângulo e a luz sugeriam intimidade, escândalo. O texto era ainda pior, pintando Yasmin como calculista caçadora de fortunas e Rashid como tolo enganado. Yasmin leu a notícia em seu celular, mãos congeladas. Ao seu redor, o apartamento que dividia com Mariana parecia girar. Não, sussurrou. Não, não, não. Seu telefone começou a tocar incessantemente. Números desconhecidos, repórteres querendo declarações. Ela desligou o aparelho, náusea subindo. No escritório, o caos era completo. Seguranças bloqueavam jornalistas. Khalil corria de sala em sala, telefone colado na orelha, tentando controlar o desastre. A família Al Maktoum, em Dubai, exigia explicações. Parceiros comerciais ameaçavam romper contratos. E Laila, Deus, Laila estava triunfante em sua fúria. Eu avisei, gritou ela com Rashid, sem se importar com quem ouvisse. Avisei que aquela mulher sem classe ia arruinar você, mas você tinha que brincar com fogo. Chega, Laila, disse Rashid, voz perigosamente baixa. Chega de fingimentos. Ambos sabemos que este casamento é uma farsa. Farsa? Ela riu, histérica. Você destruiu sua reputação, a honra da sua família, por uma garçonete. Sabe o que estão dizendo em Dubai? Que você é fraco, que foi enfeitiçado por uma... Termine essa frase e nós terminamos aqui, avisou Rashid. Laila o encarou, peito subindo e descendo rapidamente. Então, de repente, sua expressão mudou. Ficou fria, calculista. Quer saber? Faça o que quiser. Case-se com sua brasileirinha. Mas não espere um centavo da fortuna da família. Meu pai já está em contato com seus advogados. Vamos processá-los por quebra de contrato. Vamos destruir vocês dois. Ela saiu em passos furiosos, deixando Rashid sozinho no escritório devastado. Yasmin só soube de tudo isso depois, quando Khalil apareceu em seu apartamento. Ela estava escondida, cortinas fechadas, ignorando o tumulto lá fora. Senhorita Yasmin, disse Khalil gentilmente, precisa saber o que está acontecendo. Ele contou tudo. O escândalo internacional, as ameaças da família de Laila, a fúria da família Al Maktoum e o que Rashid estava planejando fazer. Ele vai renunciar, disse Khalil, olhos úmidos. Vai abrir mão de tudo, título, fortuna, posição. Está dizendo à família que escolhe você. Yasmin sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não, ele não pode, mas vai, a menos que você o impeça. Ela olhou para Khalil, compreensão amarga florescendo. Você quer que eu termine com ele? Quero que você o salve, a diferença. Ele se inclinou. Yasmin, vi você crescer emocionalmente nesses meses. Conheço seu caráter. Você o ama o suficiente para sacrificar sua própria felicidade pela dele. Então eu pergunto, vai deixá-lo destruir tudo que é, tudo que deveria ser por este amor impossível? As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto de Yasmin. O que você sugere? Deixe-o partir, publicamente. Declare que tudo foi mal entendido, que estava apenas fazendo seu trabalho. Eu te darei dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar, outra cidade, outro país se necessário. Está me oferecendo suborno para desaparecer? Estou oferecendo a ambos uma saída com dignidade, corrigiu Khalil, antes que seja tarde demais. Yasmin ficou muito tempo em silêncio, guerra travando-se dentro dela. Pensou em sua avó, nas promessas feitas. Pensou em sua mãe, destruída por um amor impossível. Pensou em Rashid, em tudo que ele seria forçado a sacrificar. E pensou na noite que haviam compartilhado, na promessa que fizera a si mesma de que ele seguiria seu caminho. Preciso vê-lo, disse finalmente. Uma última vez. Depois, farei o que for certo. Khalil assentiu, aliviado. Vou levá-la até ele. Mas Yasmin? Ele hesitou. Sinto muito. Vocês mereciam um destino melhor. Quando chegaram ao apartamento em Higienópolis, agora sitiado por fotógrafos,
Rashid esperava na janela, silhueta recortada contra a luz do crepúsculo. Virou-se quando ela entrou, e a esperança em seu rosto era de cortar o coração. Yasmin, disse ele, atravessando a sala em passadas longas, eu ia até você. Precisamos conversar sobre o futuro, sobre nós. Não há nós, Rashid, interrompeu ela, e as palavras saíram mais frias que pretendia. Nunca houve. Ele parou como se tivesse batido numa parede. O que você está dizendo? Estou dizendo que isto foi um erro. Tudo. Eu estava confusa, lisonjeada pela atenção. Mas não era amor. As mentiras queimavam sua língua. Mas ela continuou. Você precisa voltar para a sua vida real. E eu para a minha. Eu não acredito em você. Não importa o que você acredita, disse Yasmin, forçando frieza na voz. O que importa é que isto acabou. Vou dar uma declaração aos jornais amanhã, dizendo que nosso relacionamento foi profissional, que as fotos foram mal interpretadas. Você casa com Laila, restaura sua reputação e todos seguimos em frente. Rashid fechou a distância entre eles, pegando seus ombros. Olhe nos meus olhos e me diga que não me ama. Yasmin forçou-se a encontrar aquele olhar âmbar, guardando cada detalhe antes de pronunciar a mentira que os libertaria. Não te amo, Rashid. Nunca amei. Ela viu quando algo dentro dele se despedaçou e teve que usar toda a sua força para não desabar também. Ele a soltou como se ela queimasse, recuando. Quando falou novamente, sua voz era vazia. Então vá, vá, e nunca mais volte. Yasmin virou-se e caminhou em direção à porta. Cada passo uma agonia. Na soleira, hesitou, mas não olhou para trás. Olhar para trás significaria desmoronar. E ela não podia desmoronar. Não ainda. Foi só quando chegou ao elevador que permitiu que as lágrimas viessem, silenciosas e devastadoras. Tinha salvado Rashid, mas ao preço de seu próprio coração destroçado. O que ela não sabia era que Rashid, sozinho naquele apartamento, tomava uma decisão que mudaria tudo novamente. A declaração pública de Yasmin saiu nos jornais na manhã seguinte. Ela afirmava, com palavras cuidadosamente escolhidas por advogados, que seu relacionamento com o Sheikh Al Maktoum fora estritamente profissional, que as fotos refletiam apenas uma reunião de trabalho tardia e que ambos lamentavam o mal-entendido. Anunciava também sua renúncia ao cargo de tradutora, efetiva imediatamente. As notícias aceitaram a narrativa com ceticismo, mas sem mais escândalos para alimentar, eventualmente voltaram-se para outros alvos. A tempestade mediática começou a diminuir, mas para Yasmin, a tempestade interior apenas intensificava. Khalil, fiel à sua palavra, providenciou uma generosa indenização e ofereceu ajudá-la a recomeçar. Ela recusou o dinheiro. Não podia, não queria nada que a lembrasse. Aceitou apenas o suficiente para cobrir suas despesas básicas enquanto procurava novo emprego. Voltou ao restaurante Al-Andalus pedindo seu antigo posto. Rodrigo a recebeu com um misto de pena e reprovação. Você sabia que isso ia dar errado, disse ele. Mas foi mesmo assim. Eu sei, respondeu Yasmin. Mas algumas lições precisamos aprender da forma difícil. Então voltou a servir mesas, como se os últimos meses tivessem sido apenas um sonho febril. Mas à noite, sozinha em seu quarto, segurava o medalhão da avó e chorava. Chorava pela perda, pela promessa que mantivera a um custo tão alto, pelo amor que nunca poderia ter. Mariana tentava animá-la, mas até sua energia contagiante não penetrava a armadura de tristeza que Yasmin erguera. Você fez a coisa certa, dizia Mariana, sem muita convicção. Ele vai ficar bem. Você vai ficar bem. Mas nenhuma delas acreditava nisso. Enquanto isso, algo inesperado acontecia no mundo de Rashid. Ele não voltou para Laila, não restaurou o noivado. Em vez disso, numa coletiva de imprensa chocante, anunciou que estava se afastando temporariamente de suas obrigações familiares para reavaliação pessoal. A família Al Maktoum ficou furiosa. Ligações de Dubai chegavam a cada hora, exigindo que voltasse, que cumprisse seu dever. Laila, humilhada pela segunda vez, declarou publicamente que ele a envergonhara irreparavelmente e que nunca o perdoaria. Mas Rashid permaneceu inflexível.
Despediu a maioria de seu séquito, mantendo apenas Khalil a seu lado. Cancelou reuniões, recusou eventos. Trancou-se no apartamento em Higienópolis e aparentemente desapareceu do mundo. Khalil foi o único que o visitava regularmente, trazendo suprimentos e relatórios que Rashid mal olhava. Você não pode continuar assim, disse Khalil numa dessas visitas, olhando, preocupado para o homem que servia há tantos anos. Está se destruindo. Ela disse que nunca me amou, respondeu Rashid, voz oca. Como sigo em frente sabendo que tudo foi mentira? Khalil sentou-se pesadamente, debate interno visível em seu rosto. Finalmente tomou uma decisão. Não foi mentira. Ela mentiu sim, mas sobre não amar você, não sobre o amor em si. Rashid levantou os olhos, atenção súbita e afiada. Explique-se. Ela me procurou antes daquela conversa. Estava destroçada. Eu disse coisas que a convenceram a deixá-lo. Para seu próprio bem, para salvar você da ruína. Khalil baixou os olhos. Fui eu quem a convenceu a mentir, porque viu que aquele amor estava custando a ambos. O silêncio que se seguiu era perigoso. Você fez quem? A voz de Rashid era baixa, letal. Fiz o que achei certo. Você ia jogar tudo fora, Rashid. Título, fortuna, família. E para quê? Para um amor impossível que só traria sofrimento? Não era sua decisão tomar. Era, explodiu Khalil levantando-se. 25 anos te servindo, te protegendo. Sou eu quem limpa suas bagunças, quem protege sua reputação. E quando finalmente tomo uma decisão difícil para te salvar de você mesmo, você me culpa? Rashid caminhou até a janela, mãos fechadas em punhos trêmulos. Ela me amava, sussurrou. Todo esse tempo me amava, e eu a mandei embora. Sim, confirmou Khalil suavemente. Amava o suficiente para mentir, para sacrificar-se. O tipo de amor que você disse que valia qualquer preço. Rashid virou-se, e havia determinação renovada em seus olhos. Então vou provar que ela estava errada. Vou provar que algumas coisas valem lutar, não importa o custo. O que vai fazer? Vou buscá-la. Vou me ajoelhar se necessário. E vou fazê-la entender que não vou deixar o medo ou o dever nos separarem novamente. A família nunca vai aceitar. Então que não aceitem. Rashid pegou o casaco. Khalil, você me serviu fielmente por anos. Mas desta vez, ou está comigo, ou contra mim. Escolha. Khalil olhou o homem que vira crescer. O príncipe que se tornara sheik apenas no nome, mas sempre fora líder no coração. E tomou sua decisão. Sempre estive com você, Said, mesmo quando discordamos. Então sim, vou ajudá-lo a reconquistá-la. Mas Rashid? Ele hesitou. Ela é orgulhosa. Convencê-la não será fácil. Eu sei, disse Rashid. Mas desta vez, não vou desistir. Eles não sabiam que Yasmin, naquele exato momento, segurava um envelope que mudaria tudo novamente. Dentro dele, uma carta da Universidade de Beirute, oferecendo-lhe uma posição de professora assistente de tradução, uma chance de recomeçar, longe de São Paulo, longe de Rashid, longe da dor, e ela estava seriamente considerando aceitar. Yasmin sentou-se na pequena varanda do apartamento, carta da Universidade de Beirute nas mãos. O sol poente pintava o céu de laranjas e rosas, indiferente ao tumulto no seu coração. Beirute, a cidade onde crescera, onde as memórias de sua avó ainda viviam em cada esquina. Seria como voltar para casa, seria seguro, seria uma fuga. Você vai aceitar? Perguntou Mariana, juntando-se a ela com 2 xícaras de chá. Não sei, admitiu Yasmin. Parte de mim quer correr, começar de novo onde ninguém conhece essa história. Mas você ainda o ama. Yasmin fechou os olhos, lágrimas ameaçando cair. Amar não é suficiente, Mari. Às vezes o amor apenas não basta. Tolice, disse Mariana firmemente. O amor é tudo. O resto a gente constrói. Antes que Yasmin pudesse responder, a campainha tocou. Ela franziu a testa. Não esperava visitas. Mariana foi atender e voltou com expressão chocada. Tem alguém aqui para você. E amiga, você vai querer sentar. Yasmin entrou na sala e congelou. Rashid estava ali. Mas não o Sheik Al-Maktoum imaculado de terno sob medida. Este Rashid usava jeans e camisa simples. Tinha barba por fazer. Olheiras profundas.
Parecia ter perdido peso, dormido pouco. Parecia humano, vulnerável, lindo. Yasmin, disse ele, voz rouca de emoção. Sei que não tenho direito de estar aqui depois do que você disse, mas não posso aceitar suas palavras. Não acredito nelas. Rashid, começou ela, mas ele ergueu a mão. Por favor, deixe-me falar. Ele respirou fundo. Khalil me contou tudo. Como ele te convenceu a mentir, a me deixar. Eu entendo por que você fez isso. Entendo o sacrifício que tentou fazer. Mas Yasmin, eu não quero ser salvo. Não se isso significa perdê-la. Você não entende o que está dizendo. Protestou ela, lágrimas já escorrendo. Sua família, seu legado, são importantes, admitiu ele. Mas você é essencial. Há diferença. Ele se aproximou e Yasmin viu que suas próprias mãos tremiam. Esses dias sem você me ensinaram algo. Posso sobreviver sem o título, sem a fortuna. Sobrevivi à raiva da minha família, ao escândalo, à vergonha pública, mas não posso sobreviver sem você. Você diz isso agora, sussurrou Yasmin. Mas e daqui a 1 ano? 5 anos? Quando a paixão passar e você perceber tudo que abandonou por mim? Vai me odiar, vai se arrepender. Rashid pegou suas mãos, pressionando-as contra seu peito, onde o coração batia forte. Sente isso? Este coração bate por você desde aquela primeira noite no restaurante. E vai continuar batendo por você até meu último suspiro. Seus olhos âmbar encontraram os dela. Yasmin, não estou pedindo que você me salve ou que seja responsável pela minha felicidade. Estou pedindo que construamos algo juntos, apesar de todas as impossibilidades. E sua noiva? A família dela ameaçou processar. Já resolvi. Paguei uma indenização generosa. Laila aceitou. Ela, na verdade, estava mais interessada no dinheiro que em mim. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Quanto à minha família, bem, alguns estão furiosos, outros estão começando a entender. Meu pai finalmente ligou ontem. Disse que eu era louco, mas que sempre soube que tinha sangue rebelde nas veias. Yasmin soluçou, confusão e esperança lutando dentro dela. Eu fiz uma promessa à minha avó. Eu sei, disse Rashid gentilmente. Khalil me contou. Mas Yasmin, você acha mesmo que sua avó queria que você vivesse sozinha para sempre? Ela te amava. Pessoas que nos amam querem nossa felicidade, não nosso sofrimento eterno. Ela estava me protegendo de ser descartada como minha mãe foi. E eu não sou Hassan, declarou Rashid firmemente. Não vou te abandonar. Vou provar isso todo dia pelo resto da minha vida, se você me deixar. Yasmin olhou para aquele homem que havia virado seu mundo de cabeça para baixo, que havia acordado partes dela que pensava estarem mortas, que a amava de forma que ela nunca pensara ser possível, e pela primeira vez desde que fugira dele, permitiu-se realmente considerar. E se? Tenho uma oferta de emprego, disse ela finalmente mostrando a carta. Em Beirute. Ia aceitar. Ia fugir de você, desta dor, desta situação impossível. Algo escuro passou pelos olhos de Rashid, mas ele apenas assentiu. Entendo. É uma ótima oportunidade. Não terminei, interrompeu Yasmin. Ia fugir. Passado. Porque percebi algo esta semana. Sangrando e sozinha. Fugir não muda o fato de que te amo. Posso estar em Beirute, São Paulo ou no fim do mundo. Ainda vou amar você. Ainda vou acordar pensando em você. Ainda vou sonhar com o futuro que poderíamos ter tido. Yasmin, então estou cansada de fugir, disse ela, voz quebrando mais firme. Cansada de mentir. Cansada de sacrificar minha felicidade em nome de promessas e medos. Ela pegou o medalhão no pescoço, apertando-o. Vovó, perdoe-me, mas vou escolher o amor, vou escolher ele. O alívio no rosto de Rashid foi devastador. Ele a puxou para seus braços e Yasmin finalmente desmoronou, chorando contra seu peito todos os dias de dor, solidão e saudade. Você tem certeza? Perguntou ele contra seus cabelos. Porque se começarmos isto, Yasmin, vou te pedir em casamento. Vou querer você oficialmente, publicamente, para todo mundo ver, sem esconderijos, sem vergonha. Ela ergueu o rosto, olhos verdes brilhando através das lágrimas. Então me peça. Rashid recuou levemente e, para choque de Yasmin, ajoelhou-se ali mesmo, na sala modesta daquele apartamento. Yasmin al-Rashid, você é a mulher mais corajosa,
honrada e extraordinária que conheci. Você me desafia, me completa, me faz querer ser melhor. Ele tirou um anel do bolso. Simples, elegante, com uma pérola no centro, igual à do medalhão dela. Vai se casar comigo? Não com o Sheikh Al Maktoum, mas com Rashid, o homem que te ama além da razão? Yasmin ajoelhou-se diante dele, pegando seu rosto entre suas mãos. Sim, 1000 vezes sim. Quando seus lábios se encontraram, foi como voltar para casa após uma longa jornada. E pela primeira vez em meses, Yasmin sentiu que talvez, apenas talvez, os contos de fadas pudessem ter finais felizes, mesmo os mais improváveis. Mas eles ainda tinham muitas batalhas pela frente, e a maior delas estava prestes a começar. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Rashid e Yasmin enfrentaram juntos a fúria residual da mídia, os sussurros da sociedade, os olhares julgadores. Mas pela primeira vez, Yasmin não estava sozinha. Eles se casaram numa cerimônia pequena e íntima numa mesquita em São Paulo. Khalil serviu como testemunha, lágrimas não disfarçadas escorrendo por seu rosto. Mariana foi madrinha de Yasmin, vibrante em seu vestido colorido. Você merece isso, sussurrou Mariana, enquanto ajeitava o véu simples de Yasmin. Merece este amor. Quando Yasmin caminhou pelo corredor simples da mesquita em direção a Rashid, que a esperava com olhos brilhantes de emoção, ela sentiu a presença de sua avó. Não como censura, mas como bênção. Como se Fátima finalmente entendesse que o amor verdadeiro não conhece fronteiras ou classes, apenas corações sinceros. Mas a lua de mel durou pouco. 3 semanas após o casamento, Rashid recebeu uma ligação do pai. O Sheikh Al Maktoum estava doente, seriamente doente. Câncer avançado, os médicos diziam. Tinha meses, talvez menos. Preciso ir, disse Rashid a Yasmin naquela noite, segurando suas mãos. Preciso vê-lo antes. Eu sei, disse ela, embora seu coração apertasse de medo. Vou com você. Yasmin, será difícil. Minha família... Nem todos aceitaram nosso casamento. Meu pai especialmente ainda está magoado pela minha rebeldia. Então vamos juntos fazê-lo entender. A viagem para Dubai foi tensa. No avião, Rashid contou histórias da infância. Um pai severo, mas justo, que esperava perfeição, mas raramente expressava afeto. Um homem moldado pela tradição, preso em jaulas tão douradas quanto as que construíra para os filhos. Ele me amava à sua maneira, disse Rashid, mas nunca soube como mostrar. Quando aterrissaram, o calor do deserto os envolveu. Yasmin olhou pela janela e viu uma cidade de arranha-céus futuristas emergindo das dunas, modernidade construída sobre tradições milenares. Era bonito e assustador simultaneamente. A recepção da família foi gelada. Irmãos de Rashid os cumprimentaram formalmente, mas sem calor. A mãe dele, uma mulher elegante de olhos tristes, abraçou o filho, mas mal olhou para Yasmin. Tias e tios sussurravam nos cantos, olhares desaprovadores não disfarçados. Apenas uma pessoa a recebeu com gentileza. Hassan, o tio de Rashid, o homem que amara sua mãe tantos anos atrás. Quando se viram, Hassan congelou. Estudou o rosto de Yasmin por longo momento antes de sussurrar. Você é muito parecida com ela, com Nádia. Você a amava, disse. Yasmin suavemente. Minha avó me contou fragmentos da história. Amei, confirmou Hassan, olhos distantes de memória. E fui fraco demais para lutar por ela. Deixei que a família decidisse meu destino. Ele olhou para Rashid, depois para Yasmin novamente. Mas meu sobrinho não é como eu. Ele tem coragem que me faltou. Cuidem um do outro. Não cometam meus erros. O encontro com o Sheikh Al Maktoum foi marcado para o dia seguinte. Yasmin mal dormiu, revirando-se na cama enorme do quarto de hóspedes do Palácio Al Maktoum. Rashid a segurou durante a noite, mas ela sentia a tensão em cada músculo dele. De manhã, foram levados aos aposentos privados do Sheikh. O velho líder estava na cama, visivelmente frágil. A doença havia roubado a imponência de seus ombros, mas não o aço em seus olhos. Então você é ela, disse ele em árabe clássico, estudando Yasmin. A mulher que roubou meu filho. Yasmin manteve a coluna ereta, encontrando aquele olhar penetrante sem desviar.
com todo. Respeito, Said, eu não roubei ninguém. Seu filho escolheu, e eu escolhi de volta. Escolhas, ecoou o sheik, amargo. Meu filho pensa que escolhas são simples, que amor conquista tudo, mas liderança exige sacrifício. Pai, começou Rashid, mas o sheik ergueu a mão. Deixe-a falar. Quero ouvir desta mulher por quem meu filho abandonou tudo. Yasmin respirou fundo, reunindo coragem. Senhor, cresci entre dois mundos, sempre sentindo que não pertencia completamente a nenhum. Conheço o peso das expectativas familiares, das tradições, da honra. Minha avó me criou com esses valores. Ela deu um passo à frente. Mas ela também me ensinou que honra sem compaixão é vazia, que tradição sem amor é prisão. Seu filho não abandonou nada. Ele escolheu construir algo novo, mantendo o que há de melhor nas tradições, mas adicionando o que faltava. Escolha, liberdade, amor verdadeiro. O silêncio era denso. O sheik a estudava com intensidade que fazia Yasmin querer recuar, mas ela se manteve firme. Finalmente ele falou, voz mais suave. Você tem fogo, menina, e coragem, qualidades que admiro. Ele olhou para Rashid. Meu filho, durante 40 anos liderei esta família seguindo apenas a tradição. Construí impérios, firmei alianças, mantive nossa linhagem forte, mas neste leito, esperando o fim, percebo que acumular poder significa pouco se meus filhos forem infelizes. Pai, a voz de Rashid estava embargada. Eu errei com Hassan, continuou o velho sheik. Separei-o da mulher, que amava, forçando-o a um casamento de conveniência. Ele obedeceu, mas vi a luz se apagar em seus olhos. Não quero isso para você, Rashid. Ele estendeu a mão trêmula. Tem minha bênção. Ambos. Construam seu futuro juntos. Rashid apertou a mão do pai, lágrimas silenciosas escorrendo. Yasmin também chorava, tocada pela reconciliação. Mas o sheik não havia terminado. Virou-se para Yasmin novamente. Mas com a bênção vem responsabilidades. Rashid ainda é Al Maktoum, ainda carrega nosso nome, nosso legado. Você será julgada duramente, menina, por ser brasileira, por não vir de família poderosa, por ser diferente. Terá forças para enfrentar isso? Yasmin ergueu o queixo, encontrando aqueles olhos que em breve se fechariam para sempre. Terei, Said, porque amor verdadeiro não foge das dificuldades, enfrenta-as e vence. O fantasma de um sorriso tocou os lábios do Sheik Al Maktoum. Então vocês têm minha bênção. Vivam felizes, amem ferozmente. E quando tiverem filhos, ensinem-os que honra e amor não são opostos, são complementos. 3 semanas depois, o Sheik Al Maktoum faleceu pacificamente, rodeado pela família. Yasmin segurou a mão de Rashid durante o funeral, testemunhando sua dor, mas também seu alívio. Eles haviam se reconciliado. O perdão fora dado. O círculo finalmente completo. 6 meses após o funeral, Yasmin e Rashid haviam encontrado um ritmo. Dividiam tempo entre São Paulo e Dubai, construindo pontes entre seus dois mundos. Yasmin trabalhava como tradutora, freelancer, e começara a lecionar aulas de árabe online. Rashid gerenciava os negócios da família remotamente, focando especialmente em projetos de energia sustentável. Eram felizes, realmente felizes. Mas então veio a ligação que ameaçou destruir tudo. Khalil os procurou numa manhã ensolarada em São Paulo, rosto sombrio. Precisamos conversar. É sobre a sucessão da família. Sentaram-se na sala do apartamento, agora decorado com toques de ambos, tapetes persas convivendo com arte brasileira contemporânea. O conselho familiar se reuniu, começou Khalil. Com a morte do Sheik Al Maktoum, precisam escolher o novo líder. Rashid, você é o filho mais velho. Por direito, o título é seu. Não quero, disse Rashid imediatamente. Deixei isso claro. Eu sei, mas há complicações. Khalil respirou fundo. Seu irmão Mohammed quer o título, mas metade do conselho não confia nele. Acham-no impulsivo, sem sabedoria. Eles querem você. Então que escolham Mohammed, insistiu Rashid. Eu construí uma vida nova. Tenho Yasmin. Não preciso de títulos. Não é tão simples, interviu Khalil. Se Mohammed assumir, há facções que vão se revoltar. A família pode se fragmentar. Décadas de alianças podem se desfazer. E os negócios... Ele hesitou.
Sem você na liderança, investidores importantes ameaçam retirar apoio. Estamos falando de bilhões em jogo, milhares de empregos. Yasmin sentiu o estômago afundar. Conhecia aquele olhar no rosto de Rashid, o peso do dever voltando a apertar. Se eu aceitar? Perguntou Rashid lentamente. Quais seriam os termos? Você se tornaria Sheikh Al Maktoum oficialmente, explicou Khalil. Precisaria viver em Dubai a maior parte do ano. Assumir responsabilidades completas pela família, pelos negócios, pelas alianças políticas. E Yasmin? Khalil finalmente olhou para ela, e Yasmin viu compaixão em seus olhos. Ela seria bem-vinda como sua esposa, claro, mas, hesitou, seria esperado que se adequasse mais às tradições. Aparências, públicas limitadas, roupas mais conservadoras. Essencialmente, viver como esposa de Sheikh, não como a mulher independente que é. O silêncio era esmagador. Não, disse Rashid firmemente. Não vou prendê-la numa gaiola dourada. Rashid, começou Khalil, mas Yasmin o interrompeu. Posso falar? Ambos se viraram para ela. Quanto tempo tenho para decidir? Yasmin, não, protestou Rashid. Não vou deixar você sacrificar sua liberdade. Ela pegou suas mãos, olhando fundo nos olhos âmbar que amava. E eu não vou deixar você carregar a culpa de ver sua família desmoronar. Não quando há algo que podemos fazer. Virou-se para Khalil. Quanto tempo? O conselho se reúne em 2 semanas para a decisão final. Então temos 2 semanas para decidir juntos. Depois que Khalil saiu, Rashid a puxou para seus braços. Não vou permitir que você viva como minha mãe viveu. Presa. Infeliz. Sua mãe não tinha escolha, disse Yasmin suavemente. Eu teria. Seria minha decisão, não imposição. Mas e seus sonhos? Lecionar, traduzir, construir sua carreira? Yasmin pensou por longo momento antes de responder. Quando conheci você, estava vivendo metade de uma vida. Escondia meu verdadeiro eu, meus talentos, minha língua materna. Você me ajudou a me encontrar. Mas agora estou completa, Rashid. E pessoas completas podem adaptar sem se perder. Ela tocou seu rosto. Mas preciso de honestidade total. Você quer este título? No fundo, sente o chamado? Rashid recuou, caminhando até a janela. A cidade de São Paulo se estendia ante eles pulsante de vida. Sim, admitiu finalmente. Deus me ajude, sim. Não pelo poder, mas pela chance de fazer diferença real. De transformar tradições antiquadas. De provar que se pode honrar o passado enquanto constrói o futuro. Ele virou-se, angústia no rosto, mas não a qualquer custo. Yasmin ficou ao lado dele, entrelaçando seus dedos. Então temos uma negociação a fazer com o conselho. Não aceitaremos os termos deles. Criaremos os nossos. Eles nunca aceitarão mudanças. Então fazemos eles aceitarem, disse Yasmin e havia aço em sua voz. Seu pai te deu uma bênção antes de morrer. Disse para ensinarmos que honra e amor são complementos. Está na hora de provarmos isso. Nos dias seguintes, Rashid e Yasmin trabalharam intensamente. Consultaram advogados, estudiosos islâmicos progressistas, ativistas dos direitos das mulheres no Golfo Pérsico. Construíram uma proposta que era simultaneamente radical e respeitosa. Rashid aceitaria o título de Sheikh Al Maktoum, mas com condições. Primeira, Yasmin seria reconhecida oficialmente como Sheikha, com voz em decisões familiares e empresariais. Segunda, ela manteria sua carreira de tradutora e educadora, servindo como ponte cultural entre Oriente e Ocidente. Terceira, trabalhariam juntos para modernizar certas tradições familiares, especialmente aquelas que limitavam mulheres. Quarta, dividiriam tempo entre Dubai e Brasil, honrando ambas suas heranças. Era ambicioso, talvez impossível, mas era deles. Quando apresentaram a proposta ao conselho, a sala explodiu em discussão. Metade estava horrorizada pela audácia, a outra metade intrigada pela visão. Foi Hassan, o tio de Rashid, quem finalmente se levantou para falar. Durante gerações, nossa família governou seguindo apenas uma regra: manter o status quo. Mas o mundo mudou, e nós ficamos presos no passado. Ele olhou ao redor da sala. Rashid não está pedindo para destruir tradições, está pedindo para evoluí-las. E esta mulher ao lado dele, apontou para Yasmin,
É prova viva de que se pode honrar múltiplas culturas sem perder identidade. Voto sim. Um por um, outros começaram a assentir. Alguns relutantes, outros entusiasmados, mas eventualmente a maioria concordou. Quando saíram da reunião, Rashid segurava a mão de Yasmin tão forte que doía. Mas era uma dor boa. A dor de estar vivo, de ter lutado, de ter vencido juntos. Conseguimos, sussurrou ele, incrédulo. Conseguimos, concordou Yasmin. Mas ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Aceitar a proposta no papel era uma coisa. Vivê-la seria outra completamente diferente. Um ano depois, Yasmin estava na varanda do Palácio Al Maktoum, em Dubai, observando o sol nascer sobre as dunas distantes. A cidade começava a acordar, chamados à oração ecoando entre arranha-céus. Muito havia mudado, e muito permanecera o mesmo. Ela usava roupas que mesclavam elegância árabe com toques modernos, um vestido longo de seda azul oceano, hijab solto que emoldurava seu rosto, mas não o escondia. Compromisso, não rendição. Pensando em quê? Rashid apareceu atrás dela, envolvendo-a em seus braços. Em como chegamos aqui, disse ela, relaxando contra ele. Em tudo o que enfrentamos. O ano fora turbulento. Yasmin havia lutado para ganhar respeito da comunidade conservadora de Dubai. Alguns ainda a viam como intrusa, inadequada, mas outros, especialmente as mulheres mais jovens, começavam a olhá-la como símbolo de possibilidade. Ela iniciara programas de educação para meninas em vilarejos remotos, criara intercâmbios culturais entre Brasil e Emirados, usara sua posição para amplificar vozes que sempre foram silenciadas. E Rashid, seu Rashid, tornara-se o líder que sempre estivera destinado a ser, justo mas firme, tradicional mas visionário. Sob sua liderança, a família Al Maktoum diversificara investimentos em energia solar, construíra hospitais em regiões carentes, financiara pesquisas sobre sustentabilidade. Não era perfeito. Havia dias difíceis, noites em que Yasmin sentia saudade da simplicidade de sua vida anterior, momentos em que Rashid lutava sob o peso das expectativas, mas eles tinham um ao outro, e isso fazia toda a diferença. Tenho uma surpresa, disse Rashid, virando-a para encará-lo. Havia ansiedade e alegria em seus olhos. Que tipo de surpresa? Em resposta, ele colocou sua mão sobre o ventre dela, olhos perguntando a questão antes das palavras. Yasmin prendeu a respiração, compreensão, explodindo como fogos de artifício. Você sabe? Khalil notou que você tem rejeitado chá de menta nas últimas semanas, que anda cansada, que brilha de uma forma diferente. Ele sorriu, vulnerável. Então é verdade? As lágrimas vieram antes das palavras. Yasmin assentiu, rindo e chorando simultaneamente. Descobri ontem. Estava esperando o momento certo para te contar. Rashid a girou no ar, rindo de pura alegria. Quando a colocou de volta no chão, havia lágrimas também em seus olhos. Um bebê, sussurrou ele maravilhado. Nosso filho. Ou filha, corrigiu Yasmin. E será criado conhecendo ambos os mundos. Falará árabe e português. Conhecerá o deserto e a floresta urbana. Aprenderá que tradições são tesouros, não prisões. Que amor conquista impossibilidades. Como a mãe dele, disse Rashid, beijando sua testa. Como o pai dele, rebateu ela. Ficaram assim por longo tempo, abraçados enquanto o sol subia completamente, banhando tudo em luz dourada. Mais tarde naquele dia, Yasmin visitou o jardim memorial que Rashid construíra. Nele, placas homenageavam aqueles que não viveram para ver este dia. Sua avó Fátima, seus pais, o velho Sheikh Al Maktoum, e também Nádia, sua mãe, cuja história de amor interrompida tornara possível a deles. Yasmin tocou o medalhão no pescoço presente da avó que usara durante toda a jornada. Viu, Teta? Sussurrou em árabe. Conseguimos. Não fugimos do amor. Não nos perdemos nas tradições. Encontramos o equilíbrio. Uma lágrima solitária escorreu. Espero que esteja orgulhosa. O vento soprou gentilmente, carregando o perfume de jasmim do jardim, e Yasmin escolheu acreditar que era sua resposta. À noite, durante um jantar oficial com dignitários internacionais,
Yasmin sentou-se ao lado de Rashid, compartilhando olhares cúmplices entre discursos formais. Ela falou brevemente, em 3 línguas, sobre os programas educacionais que implementara. Recebeu aplausos educados, mas genuínos. No caminho de volta aos aposentos privados, Rashid a puxou para um corredor vazio, beijando-a profundamente. "Do que foi isso?" riu ela quando se separaram. "Gratidão", disse ele simplesmente. "Por você ter sido corajosa quando eu vacilei. Por ter lutado quando poderia ter fugido. Por ter escolhido amar quando era mais fácil proteger-se." "Nós escolhemos", corrigiu Yasmin. "Juntos. Sempre juntos." Meses depois, numa madrugada em São Paulo, onde haviam voltado para o nascimento, Yasmin segurava uma menina minúscula nos braços. A bebê tinha olhos âmbar como o pai e cabelos escuros como a mãe. Era perfeita. "Como vamos chamá-la?" perguntou Rashid, maravilhado ao tocar os dedos minúsculos da filha. Yasmin pensou em todas as mulheres fortes que pavimentaram o caminho para aquele momento. Sua avó, sua mãe, as tradições quebradas e as novas criadas. "Amira Fátima Al-Maktoum", disse ela. "Amira significa princesa. Fátima, em homenagem à minha avó. Ela será ponte entre mundos, herdeira de múltiplos legados e livre para escolher seu próprio destino." "Amira", repetiu Rashid, testando o nome. Então sorriu. Perfeito. Do lado de fora da janela, São Paulo pulsava com vida. E do outro lado do mundo, Dubai esperava. 2 mundos, 2 culturas. Um amor que havia provado ser forte o suficiente para abraçar ambos. Yasmin olhou para sua pequena família. O homem que escolhera contra todas as probabilidades, a filha que representava a esperança e possibilidade. E soube que cada obstáculo, cada lágrima, cada momento de dúvida havia valido a pena. Porque no fim o amor não era sobre escolher um mundo sobre o outro. Era sobre criar um mundo novo, onde corações corajosos pudessem florescer sem medo. E eles, contra todas as impossibilidades, haviam conseguido exatamente isso. O amor verdadeiro não conhece fronteiras, apenas corações corajosos o suficiente para atravessá-las. Definitely not as good as the other Magnus. Wait, do my words get vision? Kind of broken. I didn't realize they were true sight. It gave vision to the thing. Are you Techie's minds aren't invisible anymore? You can see them? It showed the mind. And venom. Quick as venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Wunderbar. Vile advance. My venom flows. Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mines down here. Quick as venom. A plague on our foes. Vile advance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke.
you say. Still the song? Yeah. Ah! Yes. 2, 3 bot. Oh my That means gosh. red king's alone. Yes. Bitch is hurt. We must the shield kill him. It might be because of. Oh. Ooh. My Lush is online, boys. Watch the bait. Oh. With Vim and Venom. Shield rune top, shield rune. Vibra. Oh my god. I'm under attack. As you I was ambitious. wanted. Oh. Going. Impaled. What's he saying? Violet Van. Thank you. Your top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With Vim and Venom. A touch of venom. Pop null. Dire's courier has fallen. Watch this spot. Double kill. An exquisite. Oh, we pop back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Kill. Coffee time, baby. Dire's structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how to horchata about horchata everything that's happening. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back from Fuck me death. up. Agitation. Your top tower He's hitting is me. Get under out of here, siege. freak. Your top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork, you vicious thugs. The fuck was A that? touch of venom. Yes. Agitation. Great teamwork, you vicious thugs. Yes. Into Oh, he's crazy. sweet toxin. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quick as venom. Let's be honest.
It probably How are you, won't. chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten Ags. Should I get Ags? Okay. Impaled. With vim and venom. Yeah, a plague on our foes. Yeah, ward them off. I appreciate the lurk. Thank you. Agitation. I am envenomed. As you In say. the club. That's 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why's your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Haste. Giant's courier has gone. I only wanted to still in the song? Wait. There you go. Oh. Allies disappear. The lotus pool? It might be because of